Mas vamos aqui na carta do irmão José, diz assim, né? Sábado 5 de novembro de 2022, estimada Virgem Noiva Palavra. Estamos aqui, chegamos, o tempo está próximo, a casca se separou da semente, temos estado na presença do Filho, amadurecendo. Permaneceremos nesta palavra até que nosso pequeno grupo se torne tão amadurecido para Cristo que nos tornemos pão em sua mesa. Graças sejam dadas a Deus. Amém? Amém. Espiritual, né? Esta mensagem vindicou Malaquias 4, vindicou Lucas 17:30, vindicou Hebreus 13:8, vindicou São João 14:12, vindicou Apocalipse capítulo 10, a abertura dos 7 selos, os mistérios de Deus, a semente da serpente, casamento e divórcio e todos esses outros mistérios que estavam ocultos sob as colunas por todos esses anos. Somos virgens para a palavra. Não podemos e não vamos tocar em mais nada. Cada mensagem que ouvimos, veja, é fresca e nova. Maná novo que acabou de cair do céu. Amém. Glória a Deus. Mas ele nos advertiu que no fim dos tempos haveriam dois espíritos que seriam tão semelhantes que enganariam até os escolhidos se fosse possível. Assim, devemos estar atentos a esse espírito, pois aparecerá ser a própria noiva. Observe, veja o quão semelhante ele parece. Mateus disse, São Mateus 24:24 diz que os dois espíritos nos últimos dias, o espírito da igreja e do povo da igreja, e o espírito da noiva, veja bem, do povo da noiva, povo da igreja, povo da noiva, seriam tão semelhantes que enganariam até os escolhidos se fosse possível. Isso é quão semelhante. Ele disse que o espírito do povo da igreja e o espírito do povo da noiva seriam tão semelhantes um ao outro. Isso significaria que o espírito do povo da igreja teria que dizer que creem na mensagem da hora para serem tão semelhantes assim. Isso não seria o metodista, batista, presbiteriano ou mesmo o pentecostal. Eles estão longe da palavra, até mesmo rejeitam a mensagem. Muitos deles têm um espírito semelhante ao da noiva, bem parecido, né? Agora, Satanás tentou e com grande êxito ser tão enganador. Mesmo desde o princípio, ele simplesmente disse certamente, dizendo a Eva para usar seu raciocínio, que ela deveria ouvi-lo também, e não só a palavra. Há apenas uma coisa que lhe foi ordenada para fazer: permanecer com a palavra. Amém? Fatos, se há uma pergunta, tem que haver uma resposta. Isso foi o que o profeta nos disse. A resposta deve vir da palavra. A palavra somente vem a um profeta. Amém? O profeta é o único intérprete da palavra. Que na verdade fala, mas é o Espírito de Deus no profeta, que é o intérprete, né? Vocês entendem? Se algum homem ou mulher lhe der uma resposta, tem que ser o que o profeta disse. Não pode ser a interpretação, ideia ou compreensão deles. Eles têm que respaldar isso com a palavra falada pelo profeta vindicado de Deus. Não é a palavra do profeta, veja, não é a palavra do profeta, é algo mais. É semelhante ao que o profeta disse. Amém? Agora, tuas escolas de pensamento. Deve-se crer em cada palavra das fitas, pois são a mensagem mais importante que você deve ouvir. 2. Esse foi o primeiro, agora 2. Não há necessidade de se crer em cada palavra das fitas. O ministério agora tem as mensagens mais importantes que você tem de ouvir. Então, tem os dois lados aí. Agora, há muitas variações dentro do segundo pensamento. O Espírito Santo dirigirá a mim ou ao meu pastor a nos dizer o que não é a palavra. Precisamos mais do que apenas o que o irmão Brana disse nas fitas.
O ministério deve explicar ou esclarecer passo a passo a palavra ser ministério. Você não pode ser a noiva. Aqui, pegando sobre o quinto, né? Mas eu só tentando justificar o lado do quinto. O lado do quinto, vou fazer um pausa aqui. O lado do quinto, pela palavra de Deus, não precisa ser julgado. O da palavra. Não esse quinto que aparece por aí, entendeu? Mas aquele ministério que falou em Efésios 4:11, os de Deus, eles é de Deus. Eles sempre vão apontar o mensageiro. Então não tem como nós tirar do quinto de Efésios correto por Deus, o falso está ali dentro. Não tem. Falsos são os imitadores, que aparentam ter. Mas pela palavra vindicada de Deus, os verdadeiros é o que Deus ordenou mesmo. Agora você tem que examinar se é verdadeiramente de Deus ou se alguém está personificando e se passando também pelo quinto verdadeiro de Efésios 4:11, né? Mas vocês entenderam aí, né? Então há muitas outras discrepâncias e é impossível listar todas elas, mas não há variação ou discrepância dentro do primeiro pensamento, da fazinha que nós vimos primeiro. É simplesmente crer em cada palavra. Cara, se a palavra diz não, tem que crer que é não. Não adianta querer justificar. Como crentes nessa mensagem do tempo do fim, vocês devem se fazer essas perguntas. Você crê que o que o profeta diz nas fitas é o absoluto? Ou crê que o Espírito Santo, através de você ou de seu pastor? Veja bem, agora está agora 2. Você crê que o ministério químico tem a mensagem mais importante que a noiva precisa ouvir? Ou é a mensagem nas fitas? Ele está dizendo isso aqui, nós temos que julgar isso. Todo verdadeiro químico apontará o profeta verdadeiro. Toda mensagem que o químico, não importa qual a posição dele, ele tem que apontar a um, que é o mensageiro, que é Cristo. Amém? Vocês entendem, né? Porque eles devem aprender do profeta mensageiro. Eu não tenho mensagem própria, nenhum químico tem mensagem própria. Veja bem, agora, seu pastor, pregador, professor, evangelista, profeta, lhes diz que as mensagens mais importantes que vocês devem ouvir são as fitas, ele, vamos ler de novo, se o seu pastor, pregador, profeta, professor, evangelista ou profeta, não lhes dizer que as mensagens mais importantes que você deve ouvir, né, estão nas fitas, ele é falso. Se ele falar que não pode, né? Você sempre desvirtuar e tirar. Ele é falso. É o Espírito que o profeta nos avisou que viria. Então, semelhante também seria então o Espírito da igreja, né? Não o Espírito da noiva. Se ele diz que eles são a mensagem mais importante que você pode ouvir, mas ainda se recusa a tocar as fitas em sua igreja, há algo errado. Se ele realmente acredita que ouvir as fitas é a coisa mais importante que se pode fazer, então ele tocaria as fitas primeiro. Então pregaria ser guiado a fazer. Né? Exemplo simples. Se eu lhes dissesse que beber água pura é uma coisa mais importante que você pode fazer pela sua saúde, e que só existe uma fonte de água potável pura, certificada e comprovada, mas quando você vem jantar na minha casa, eu não lhe sirvo essa água certificada, eu lhe digo, você pode beber essa água na sua casa, mas na minha casa você deve beber o que eu lhe der. Agora, se essa água é a melhor coisa que possa lhe dar para a sua saúde, e qual lhe dará vida, então a primeira coisa que vou lhes dar, quando entrar em minha casa, é essa água potável pura. Estou errado em dizer, toquem as fitas em suas igrejas, e a melhor coisa que pode fazer por sua congregação é assim, diz o Senhor. Estou errado em dizer, toquem as fitas nas suas igrejas, é a melhor coisa que podem fazer por suas congregações. É assim diz o Senhor. Agora, ou
eles estão errados quando dizem, é errado tocar as fitas na igreja. O irmão Brana nunca disse para tocar na igreja dele, as fitas na igreja dele. Dizemos às pessoas para tocarem as fitas em suas casas, em seus carros, o tempo todo, mas na igreja eles devem ouvir a mim. Agora, eles devem ouvir a mim. Agora, que espírito está conduzindo? Você diz, o que é dito nas fitas é o meu absoluto. É a coisa mais importante que posso ouvir. Ou diz, as fitas não são suficientes, não são o meu absoluto. E não é a coisa mais importante que se deve ouvir. O ministério que é, quer dizer o quinto, no caso, é separado das fitas. Agora, o tempo da semente ou o tempo da noiva. Veja bem, as cascas estão mortas, as cascas estão secas. O tempo da palavra virgem, que não foi tocada, é uma virgem. Lembre-se, um tempo da palavra virgem, quer dizer, pura. Agora, venha ouvir o novo maná que acabou de cair do céu neste domingo, às 12 horas, no horário de Jeffersonville, enquanto ouviremos a mensagem, né? A semente não herda com a palha. Irmão José Brana, Deus abençoe a todos.